Fala, família dessa futebol. Firmeza, família, eu tô aqui pra gente falar dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Uma rodada bastante movimentada, bastante polêmica de arbitragem também, como sempre, né? Acho que finalmente podemos dizer que depois da segunda rodada começou o Campeonato Brasileiro em todos os sentidos. Mas nesse vídeo aqui, eu vou deixar a questão de arbitragem um pouco de lado, vou comentar alguns lances, mas vamos falar de futebol, né? E, cara, vou começar de trás pra frente, vou falar de alguns jogos desse domingo e depois eu passo por alguns jogos de sábado também. Começando falando aqui do jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo, e foi um jogo, acho que taticamente bastante equilibrado, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo, né? Perdão, e na segunda etapa o jogo ficou mais aberto, o Galo, depois da expulsão ali, principalmente, o Caleri começou a ter um volume muito grande no campo defensivo do São Paulo, né? E o Rafael foi muito relevante para que o Galo não saísse vencedor na partida, né? Eu acho que as duas equipes têm que ligar o sinalzinho de alerta aí, porque até agora não conseguiram vencer o campeonato, né? O Galo tem uma derrota para o Grêmio e o empate agora para o São Paulo. E o São Paulo acumula 2 empates, contra o Galo e contra o Sport. Então, sinto o São Paulo também muito estático, né? Nas movimentações ofensivas, principalmente sem Caleri e sem Lucas, o time não conseguiu se encontrar ofensivamente. Sem Caleri não, sem Oscar. E o Caleri agora vai ficar suspenso também, porque acabou sendo expulso desse jogo corretamente, assim como o Zubeldia. Na minha opinião, foi expulso de maneira correta. Então é isso, acho que as duas equipes precisam tentar vencer de alguma forma, né? Nessa terceira rodada, o São Paulo, na minha opinião, tem mais problemas nesse sentido, porque é um time que não consegue ter uma produção ofensiva ideal, né? E isso passa muito pelo Zubeldia, que precisa encontrar soluções, já que não tem, né? Pelo menos até agora, nem Oscar nem Lucas Moura. Então, enfim, as duas equipes precisam se encontrar. E o Galo tá mais próximo disso, porque tá produzindo, encontra soluções ofensivas. Eu acho que a pontaria foi uma questão do jogo de hoje. Mas assim, é só um trato fino ali que o Galo precisa ter na pontaria para conseguir marcar gols e se sair, né, melhor nas partidas. E o outro jogo das 4 horas foi o jogo do Fluminense também, que conseguiu uma vitória importantíssima, né, contra o Bragantino. Tomou um susto ali com o gol do Vitor de fora da área, de cabeça ali numa bola onde o Fábio afasta mal, né, no cruzamento, e o Vitor finaliza meio que de maneira despretensiosa, mas o Fábio estava fora do gol e consegue o gol de empate ali pro Bragantino momentaneamente. Mas o Martinelli, após um bate dentro da área, consegue fazer o gol da vitória do Fluminense. E aí, com a estreia, né, do Renato, o Fluminense consegue vencer no Brasileirão. E o Ganso também retornou para essa partida, né? Então o Fluminense também que consegue se fortalecer tecnicamente com a volta do Ganso agora. E nos jogos da 6h30, vou falar aqui bastante do jogo do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu uma vitória já nos acréscimos, né? Contra o Sport. A torcida do Sport reclamando muito do pênalti marcado ali, do segundo pênalti marcado do jogo. Eu confesso para vocês que eu achei que foi pênalti, tá? Eu só vi a imagem ali na hora do jogo mesmo, vi alguns replays e eu concordo com a marcação do Bruno Arleu de Araújo, acho que foi pênalti. Os dois pênaltis, na minha opinião, existiram e
e foram bem marcados, no meu ponto de vista. Então, eu acho que não tem muito o que reclamar. Acho que foi uma pressão exacerbada em cima do Darley. Mas, enfim, pode ter gente que irá ter, né, uma interpretação diferente desse lance. Mas, na minha opinião, as penalidades, principalmente a segunda, que está sendo bastante discutida, ela aconteceu sim. E, cara, em relação ao jogo, eu acho que o Sport jogou até mais futebol do que o Palmeiras, né? Com variações na hora de atacar. O Lucas Lima foi um jogador bastante importante ali para que o jogo do Sport acontecesse ofensivamente. E o Palmeiras, mais uma vez, muito burocrático, no momento ofensivo e dependendo muito de lançamentos, enquanto o Flaco Lopes, né? Eu acho que o Vitor Roque e o Estevão entraram, mas não agregaram tanto assim na questão ofensiva. O Veiga chamou, né, a responsabilidade de alguns lances, ele que sofre o segundo pênalti, tudo. Mas é um Palmeiras que está muito na base da intuitividade. A gente não vê um Palmeiras que faça com que o jogo flua ofensivamente com naturalidade, assim, né? Com organização tática. E isso vem deixando o jogo do Palmeiras muito pobre ofensivamente. Então, é uma questão que o Abel precisa trabalhar, precisa melhorar. Eu acho que alguns jogadores também estão muito abaixo, tecnicamente falando. O Felipe Anderson novamente teve uma oportunidade como titular e não conseguiu aproveitar. Mais uma vez, fez uma partida muito apagada, né? Ele praticamente inexistiu no jogo. Então isso é bastante prejudicial para que o Palmeiras saia dessa condição de estar com um repertório muito baixo, ofensivamente falando. Bom, falando agora de dois jogos aqui do sábado, falar do jogo do Botafogo, acho que o Botafogo fez um jogo muito bom contra o Juventude. O Juventude que criou também as suas jogadas, né? Passando muito pelo Gabriel Tagliari. E acho que é interessante destacar uma mudança de perfil um pouquinho nesse Botafogo, que ainda é um time que utiliza o seu meio campo, mas como nascedouro das jogadas, né? Eu acho que o Marlon Freitas, ele funciona muito como um pêndulo nesse sistema de jogo do Renato Paiva e faz a bola circular entre a lateral esquerda ou a lateral direita, né? A jogada do Botafogo, ela se origina, né, no meio campo do time, mas ela sempre vai terminar pelos lados, né? Então o Botafogo que é muito mais vertical, usando tanto os seus laterais, no caso. Ontem foi o Cuiabano. E então, no primeiro tempo o Vitinho e depois foi o Bateu Ponte, né? Usando muitos laterais e usando muitos jogadores os pontas, né? Os dois jogadores abertos do ataque, tanto o Savarino quanto o Arthur. O Arthur dá assistência pro primeiro gol do Igor Jesus e o Savarino criando algumas jogadas ali também pelo lado esquerdo, proporcionando bastante dúvida ali para a marcação do Juventude que, enfim, sucumbiu, né, a esse poderio técnico que tem a equipe do Botafogo. Então, mesmo que o Juventude tenha tentado atacar, tenha tentado ali incomodar o Botafogo, não conseguiu fazer muito porque a diferença técnica das duas equipes é muito grande. Mas é um Juventude que eu ainda quero observar bastante nesse campeonato brasileiro, porque tem jogadores ali, tem um sistema de jogo interessante, né? Joga muito bem. Coletivamente pode surpreender alguns times, sim, com certeza. E, cara, o Corinthians, que entrou pelo o Vasco, né, também no sábado, fez um jogo muito correto. Em cima do Vasco, foi bastante incisivo ofensivamente,
né? Yuri Alberto marcou, Memphis Depay marcou, teve o gol contra da defesa do Vasco, né? O Vasco que sofreu muito defensivamente. E a torcida vascaína também questiona muito o Carille em relação à escolha de jogar com o time alternativo contra o adversário tão forte quanto é o Corinthians. Então, assim, faltou bastante pelo lado do Vasco. Acho que o Corinthians ainda precisa encontrar um equilíbrio, né? Porque o Corinthians fica oscilando bastante, faz partidas medíocres e outras partidas muito boas. Então acho que isso precisa ainda ser incorporado na equipe corintiana para ter um equilíbrio de jogo muito, muito melhor do que tem tendo, né? Porque o Campeonato Brasileiro não permite que você oscile tanto. E nem as outras competições que o Corinthians tem para disputar. Bom, família, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar meu Instagram aqui na tela. Ele vai aparecer também na descrição do vídeo, junto com o link do meu grupo de WhatsApp. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe. E comenta aí o que vocês acharam da rodada. Valeu!